Bom dia, espero que você esteja bem. Eu estou muito bem. Estou vindo aqui hoje com essa blusa, esse casaco quentinho. Para quem não sabe, eu moro na França, agora eu estou morando na montanha e tá mais frio, mês de setembro, já estou me sentindo no inverno, né? E tava precisando de um casaco aí quentinho. Então, estou desenvolvendo, na verdade, né? Porque o último eu vou fazer com vocês. Eu já fiz esse aqui de teste, casaco branco com vermelho aqui. E a única coisa que eu mudei aqui nele foi só que eu coloquei aqui em cima um bloquinho a mais, tá? Em vez de ser 3, eu deixei um. Depois eu fiz 4, como nesse aqui. 4 bloquinhos aqui. Para informação, esse gráfico aqui foi eu mesma que desenvolvi num programa que se chama Crochet Charts, que tá gratuito aí na internet, que muitos conhecem, ele é muito legal. Eu sempre uso ele para fazer os meus gráficos, então eu desenvolvi aí esse coração. E quando a gente desenvolve, né, fica legal na tela, mas depois você tem que testar no crochê, né, já crochetando. E eu gostei muito do tamanho dele, não mudei nada, o tamanho ficou muito legal para mim. Então, a única coisa que eu mudei foi um bloquinho a mais aqui na parte de cima. O resto ficou bom, tá? Então, eu conservei ele assim. O gráfico vai estar disponível para você gratuito lá no meu site, abaixo do vídeo, tá? Vai estar lá, link para o gráfico do coração. Você pode baixar lá em PDF, pode imprimir se precisar. Só por isso eu já mereço o like, né, pessoal? Deixa o like aí para ajudar o canal a crescer, vai estar me motivando muito a estar trazendo mais vídeo para vocês. Deixe também comentários, eu vou amar ler os comentários de vocês aí. Então, eu vou falar agora de material, tá? A linha aqui que eu vou utilizar. Eu vou continuar para o terceiro que eu vou fazer, utilizando essas cores aqui, porque eu amei e eu quero essa cor aqui, tá? Pra mim. Eu comecei esse primeiro, eu achei que ficou pequeno. Esse primeiro eu vou sempre estar chamando de número 36. A esse que eu vou crochetar junto com vocês, que vai ser pra mim, vai ser 38. Lá no final do todos os detalhes, né? Da largura e tudo. Eu tô fazendo maior porque esse aqui, ele entra em mim sem problema, só que eu queria que ele fosse, né, um pouco mais larguinho, então eu mudei. E eu também vou mudar em relação a esse aqui, porque é por isso que eu tô começando um terceiro, é que ele não ficou assim mesmo mais largo como eu queria. Então, eu vou diminuir um bloquinho aqui na parte dos ombros, tá? Eu vou já explicar pra vocês. O material que eu vou utilizar são esses dois fios aqui, essas duas linhas, que eu comprei aqui na França, mas, pessoal, não fica bloqueado com história de linha. O que você tem que olhar é a espessura do fio. Essa linha aqui, a gente trabalha com agulha número 3. Então, você pode comprar qualquer linha que possa trabalhar com agulha número 3 e que seja lã ou algodão. Você é quem escolhe. Eu tô trabalhando com lã porque aqui faz frio. Com lã é forma de dizer, né, pessoal? Porque aqui eu tenho uma linha que é 80% acrílica e 20% de poliamida. Para quem estiver na França, é a Super Soft da loja, né? A loja que a gente compra ela aqui na França se chama Zimane. Ela é baratinha, gostosinha, eu gosto dela. E as cores são essa aqui, que vai ser a base, né, aqui. É um amarelo mostarda escuro, o número da cor é 72. Trabalha, então, com a agulha número 3, 50 gramas, mais ou menos 199 metros por novelo, e igual para esse aqui, né, mas a cor aqui é 50. Eu comprei 2 desse verde e 6 desse aqui. Eu acho que vai dar para terminar. Talvez sobre um pouquinho, você vai saber lá no final do vídeo. Pessoal, não começa antes de ver todo o vídeo, eu vou estar dando dicas no decorrer do vídeo até o final, então vê o vídeo todo antes de começar a fazer o seu. Então vamos lá para o nosso passo a passo do vídeo de hoje. Antes de começar aqui a explicar como que eu vou distribuir aqui os pontos na minha gola, quando eu falar bloquinho, eu tô falando, pessoal, aqui da gola, onde eu vou fazer o lequinho, depois vai ter esses bloquinhos aqui, então são 3 pontos altos aqui trabalhados, um do lado do outro, depois eles são separados por uma correntinha. Então, eu vou chamar esse conjuntinho aqui de 3 pontos altos de bloquinho. Eu vou trabalhar esse casaco do estilo top-down. Top-down, para quem não conhece, é a forma de crochetar uma blusa, um casaco, de cima para baixo, e normalmente é conhecido também como crochetar, né, sem costura. Quer dizer que você começa pela gola, você desce, deixa o espaço ali da cava, depois desce no corpo, trabalhando de forma circular, e se tiver manga, você volta e depois crocheta as mangas. Em geral, a gente diz que por exemplo, 60% dos pontos distribuído entre a parte da frente e a parte de trás e 40% para os dois ombros. Então, se, por exemplo, aqui em volta tivesse 100 pontos, seriam 30 aqui, que no total dá 60, então é os 60%, né, entre a frente e as costas. Os 40%, então 40 pontos que restam dos 100, seriam 20 aqui e 20 aqui. Isso não é uma obrigação, a gente adapta,
para nossa morfologia, para o que a gente gosta, como eu fiz aqui. Eu não tenho completamente 60%, né, dos pontos aqui, mas não tá longe dos 60. Eu adaptei, mas eu quero que você saiba que normalmente, em geral, é 60% para frente e para as costas e 40 para os ombros. Tendo dito isto, vamos falar do tamanho que eu vou explicar aqui para vocês. O tamanho 36 é aquele casaco branco com vermelho, porque eu achei que ficou muito perto do meu corpo, então eu vou deixar ele como tamanho 36. Mas talvez você que vista 38, você goste também que ele seja um pouquinho mais perto do corpo. Então, no final, quando você tiver visto todas as medidas e tal que eu vou dar daqui pro final do vídeo, você decida fazer o número 36. Mas eu gosto de um casaco mais larguinho, não é oversize, é só um pouquinho mais largo. Então, o número 38 eu vou fazer aqui um pouquinho maior. O número 36, aqui na gola, eu tenho 96 pontos no total. 38, 104. Tamanho 36, 17 pontos aqui, 4 bloquinhos de 3. 17 aqui, 4 bloquinhos de 3. 29 atrás, 29 na frente, 7 blocos de 3 pontos altos. Número 38, eu só acrescentei um bloquinho na parte da frente e na parte de trás. Toda vez que você quiser aumentar, você aumenta 4 pontos, que representa um bloquinho. Diminuir é igual, você diminui 4 pontos. Claro, gente, que eu vou falar, mesmo sendo lógico, se você diminuiu na parte da frente, normalmente você diminui na parte de trás. Se você aumentou, você aumenta. Dos ombros é igual, diminuiu e diminui aqui, para o seu casaco não ficar um lado maior do que o outro. Claro que os pontos aqui, total, se eu digo total é porque total já incluem o pontinho que vai ter aqui, tá? De cada canto da gola e aqui, tá? Os 4 pontos, é um lequinho, 4 lequinhos no total. Vai ser um ponto alto, quem sabe ler gráfico é assim, já passei tantas vezes que nem dá pra ver direito. É um traço aqui, um pequeno em cima, mais um aqui, é um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, um lequinho, 4 lequinhos aqui no total. Se você quiser tirar o print aí, já aproveita. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu vou usar as agulhas de crochê número 3, 3 aqui e 3,5. A número 3 eu vou usar só para gola, para a parte do punho e para a parte de baixo do casaco. O resto do corpo eu vou trabalhar todo com a agulha número 3,5. Toda vez que eu for mudar, de toda forma, eu falo para você. Então, com a agulha número 3 aqui, que é indicada aqui para essa linha. Só que eu quero, assim, trabalhar com uma agulha um pouquinho maior para fazer o corpo. Então, eu peguei a 3,5 aqui, que não vai mudar muita coisa. Eu acho que quando você trabalha com agulha um pouquinho maior do que a indicada no novelo, para fazer roupas, dá uma leveza, assim, uma maleabilidade, tá? Um pouquinho maior. Eu poderia usar até 4, mas eu vou utilizar essa aqui, 3,5. A gola, eu vou fazer a mesma aqui que eu tava fazendo aqui, que eu fiz, tá? Eu gostei dessa largura aqui de gola, tá? Eu tenho aqui 8 pontos baixos para essa gola aqui. Para começar, você faz aí como você tem hábito. Eu faço assim, como se eu fosse fazer um nozinho. Eu insiro a minha agulha aqui. Dou uma ajustada. E eu vou fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2 e 8. E mais uma para dar a altura da carreira. Desculpa aí, pessoal, eu sei que é difícil de ver quando a linha é escura, né? Mas aqui eu não tinha realmente escolha, porque eu quero trabalhar com essas duas cores, tá? E vou aproximar quando for mais difícil, mas aqui eu tô usando só pontos muito simples. Para você que já sabe crochetar, pelo menos o básico, já sabe como fazer correntinhas, pontos baixos e pontos altos. Fiz mais uma correntinha aqui para dar altura. Eu vou vir aqui na segunda, passando só por baixo de uma argolinha aqui, e vou fazer meu ponto baixo aqui, meu primeiro ponto baixo. Vou marcar ele, eu sempre marco só o primeiro, depois eu não marco mais não. Marquei aqui, eu continuo, então, para ter no total 8 pontos baixos, então mais 7. 2. Cheguei aqui no final, no ponto baixo de número 8 aqui. Vai ser sempre a mesma coisa. Aqui, quando eu chego no final de uma carreira, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, venho no último ponto baixo aqui, pegando pela argolinha de trás. Muitas pessoas já sabem, né, fazer. Então, eu pego só a alcinha de trás, sempre vai ser só pegando a alcinha de trás. E eu vou fazer um ponto baixo. E vou continuar fazendo, pegando só pela argolinha de trás, pontos baixos, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou tirar aqui o meu marcador. Toda vez que eu chego no final de carreira, eu passo sempre o último ponto por 2 argolinhas aqui. Por quê? Porque isso reforça mais a gola. Então, uma carreira vai ser aqui passando no final, eu passo por 2 para terminar aqui minha carreira, né, de pontos baixos, mas para começar, eu faço a minha correntinha, não passo por 2, tá? Passo só por uma. Quando eu começo
A carreira, eu passo só por uma argolinha de trás. Tá aqui. Mas quando eu chegar aqui, eu vou passar por duas para reforçar a carreira. Porque a gente fica, né, pessoal, passando pela cabeça, fica puxando. E para não ficar assim repuxado, a gente fala lá de onde eu venho, né, do Brasil, é roto, tipo frouxo, né? A gente reforça fazendo no final de cada carreira, passando por duas argolinhas, tá? Então aqui no final eu passo por duas. Venho aqui, fica meio difícil para você ver, mas se você tiver dúvida, coloca o marcador, tá? Eu não ponho mais, mas eu sei que eu tô passando por duas, a gente sente, tá? Tô passando por duas argolinhas aqui, termina a minha carreira. Correntinha, vira de novo e começa pegando só a argolinha de trás. E vai ser sempre assim. Eu vou trabalhar aqui, né, sempre dessa forma que eu acabei de explicar, até obter 104 carreiras. Para contar as carreiras, é só contar assim, por ondinhas, tá? Por quê? Porque cada ondinha tem duas carreiras. Aqui você tem duas, né? Duas. Então, quando eu vou contar, eu conto só as ondinhas. Aí, depois que eu tiver um total, por exemplo, aqui eu tenho que ter, tem 104, eu tenho que ter 52 ondinhas aqui. Essa é uma forma de contar, né, mais fácil. Eu vou continuar aqui até chegar em 104 carreiras, aí eu volto com vocês pra gente ver como que faz para emendar. Eu terminei a minha gola, o que é que me resta agora é juntar aqui os dois lados. Mas antes, eu já escolhi aqui meu lado direito. O lado direito é você que escolhe, não importa. Às vezes, eu escolho em função de onde eu comecei. Se minha linha aqui do início tá para esse lado, é porque eu trabalhei daqui para cá. Aqui seria meu lado direito. Mas não fica ligado com isso, eu escolho qualquer um dos lados que eu gostar mais, tá? E eu escolhi aqui, esse lado aqui, como sendo meu lado direito. Então, eu vou deixar ele pra dentro e vou costurar aqui, porque esse lado aqui vai ser o lado do avesso. E eu preciso, pro tamanho 38, de 104 carreiras. Mas eu fiz 108 carreiras. Por quê? Porque eu quero a minha gola um pouquinho mais larga. Isso também, gente, é uma dica importante. Se você quiser um pouquinho maior, um pouquinho menor, o que que você faz quando você for fazer? Porque depois de eu emendar aqui, vai ter uma carreira aqui em volta da gola de pontos baixos. E nessa carreira, se você fez a gola um pouquinho maior, que nem eu aqui, eu fiz um pouquinho maior, eu tenho 4 pontos a mais, né? Eu tenho 108 no lugar de 104. Eu vou fazer 4 diminuições aqui em volta, né, da minha carreira de pontos baixos. Se for o contrário, é igual. Se você quiser menor porque sua cabeça passou, faz menos e faz um aumento, 2, 3 aqui na minha volta de pontos baixos também. Claro que cabeça de adulto não muda muito o tamanho, né? É uma questão de gosto depois. Depois que passou a sua cabeça, você quiser mais larga porque quer que a gola fique mais longe do pescoço, você faz um pouquinho maior. E aí você faz a adaptação quando você for fazer aqui sua carreira de pontos baixos, que nem eu vou fazer aqui. Então, eu vou juntar aqui, vou virar pra cá. Aqui eu tenho o meu lado de dentro aqui, né, o lado direito. Aqui eu tenho meu último ponto, a minha laçada. Eu vou vir por esse lado, no primeiro ponto aqui baixo, passando por baixo de 2 argolas. Vou vir passar por baixo aqui de 2 argolas. Vou pegar aqui, é a minha forma de fazer, você faz como você tem hábito de fazer. Aqui a minha laçada, vou aqui ajustar, vou pegar ela e passar ela pra frente. Vou dar o meu ponto baixíssimo, correntinha, né? Ajusto. E eu vou vir no mesmo lugar aqui, só para deixar... Aí saiu, gente. Só para deixar mais reforçado aqui esse início aqui, a parte de cima da gola. Volto no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo ou um ponto baixíssimo aqui. Você também pode fazer um ponto baixo, tá? Aqui eu vou continuar sempre prestando atenção que você tá entrando de um lado e do outro no segundo ponto. Eu fiz o primeiro, então eu venho aqui por baixo de 2. Eu sei que a linha é escura, é difícil de ver, de 2 argolinhas, vou para trás, 2 argolinhas aqui, e eu vou fazer meu ponto baixíssimo aqui, e vou continuar até ter os meus 8 pontos baixíssimos aqui. Eu dou sempre uma apertadinha, tá? Não demais, mas eu aperto sempre um pouquinho para quando eu abrir aqui, não ter buraquinho, tá? Ficar bem juntinho aqui na parte do lado direito. Então, pronto, eu cheguei aqui no último ponto baixíssimo aqui, né? Eu tô do lado do avesso ainda. Eu vou virar aqui pro lado do lado direito, lado que eu vou continuar trabalhando agora. E uma coisa importante, agora eu vou trocar a minha agulha, deixar a número 3 e pegar a número 3,5. Por que é importante fazer isso agora? Porque eu quis fazer já a gola um pouquinho maior,
Se eu continuar trabalhando com a agulha número 3, normalmente eu vou bloquear um pouquinho, porque vai ficar um pontinho mais apertadinho. E o intuito é que ele fique um pouquinho mais larguinho, né? Então, agora, eu pego a agulha número 3,5, que é a agulha com a qual eu vou trabalhar todo o resto da blusa, né? Fora a parte de baixo e a parte do punho. Então, agora, eu faço uma correntinha aqui. Vai ter sempre um ponto baixo em cima da ondinha, um embaixo da ondinha. Um em cima da ondinha, um embaixo da ondinha, tá? Então, aqui, o primeiro, venho em cima, eu faço meu ponto baixo. Eu vou marcar ele aqui e eu continuo escondendo esse fio, essa linha aqui, né? Do início da gola aqui, aonde eu iniciei. Eu escondo ele até mais ou menos quase o final, deixo uma pontinha aqui no final. Eu fiz, então, um em cima, um embaixo. Um em cima. E uma coisa que eu não posso esquecer aqui é que eu não fiz só 104 carreiras, eu fiz 108 carreiras. Então, em volta, eu vou distribuir 4 diminuições aqui. Eu vou fazer uma diminuição, vou mostrar pra vocês. Faço mais alguns pontos baixos, outra diminuição. No total, 4 diminuições para mim. Mas se você já fez com 104 carreiras, não precisa, claro, diminuir nem aumentar nada. No final, normalmente, você tem que ter 104 pontos. Para diminuir, eu fiz aqui em cima. Então, agora embaixo, seguro aqui, vou no próximo, em cima, seguro, eu vou buscar e eu passo pelas 3 aqui, as 3 laçadas. Isso aqui é uma diminuição. Vou embaixo no próximo, vou trabalhar alguns pontos baixos normal, e depois, mais ou menos por aqui, eu faço outra diminuição. E é assim que eu vou fazer até dar a volta toda aqui da minha gola. Eu cheguei aqui no final, já contei tudo. Uma técnica que eu utilizo muito, não sei se algumas de vocês ou alguns de vocês utilizam, é que eu sempre conto de 30 em 30, aí eu coloco o marcador, tá? Porque senão, se você errar, perder a conta lá no final e começar tudo de novo, é meio chato. Então, eu sempre marco 30, depois eu marco 30, e pra mim, me facilita muito. Eu cheguei aqui no final, já contei tudo, eu tenho 104 pontos. Eu venho aqui, tiro meu marcador e eu vou fechar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo. Venho aqui, tá um pouquinho apertado. Passo aqui, um ponto baixíssimo para fechar a carreira aqui. Então, aqui eu vou terminar porque eu vou passar para outra cor. Para terminar, eu vou fazer uma correntinha aqui apertadinha, vou cortar essa linha. Eu deixo um pouquinho assim, tá? Pra arrematar, depende de como você tem hábito de arrematar. Eu vou deixar esse tanto aqui de linha. Vou pegar aqui a minha segunda linha, eu vou tirar. Eu sempre gosto de começar com a linha tirada aqui do centro do novelo. Quer dizer, pessoal, esse novelo aqui eu vou deixar de lado pra depois, porque, na verdade, eu vou utilizar a linha daquele casaco que eu tinha começado lá, que eu mostrei lá no início, porque eu já desmanchei ele, e eu vou reutilizar a linha. Então, já enrolei tudo aqui. Eu vou pegar essa linha, aqui onde eu fiz a minha correntinha, eu vou puxar completamente a linha assim pra bloquear o fio aqui. Vou ajustar bem. Pessoal, eu tô tirando aqui os marcadores, tá? Que eu utilizei pra contar. E eu vou deixar só esse aqui, porque aqui onde eu costurei é o centro da parte de trás, o meio da gola da parte de trás, aqui, o avesso. Como eu tenho aqui na parte de trás 33 pontos, o que eu faço pra começar? Porque eu sempre vou começar de um lequinho aqui do canto. Mas eu não vou começar aqui, porque senão essa parte da costura vai ficar pro lado. E eu quero que ela fique no meio. Para ela ficar no meio, eu pego os 33 pontos da parte de trás, divido por 2. Eu tenho 33. Eu divido por 2, dá 16 e pouquinho. Eu vou arredondar, né? Vou deixar 16, tá? Porque, de qualquer forma, não é por um ponto a mais ou a menos que vai ficar torto. Então, eu já contei daqui pra cá, eu tenho 16. E aqui que eu vou começar o meu lequinho. Eu venho com a minha agulha número 3,5, vou no próximo ponto aqui, passando sempre pelas 2 argolinhas, e vou pegar a minha próxima linha, que é a minha linha de base aqui do meu casaco. Eu venho aqui, eu deixo uma pontinha para depois arrematar também. Venho pegar aqui, coloco a ponta para trás, essa parte aqui que vem do novelo, faço uma correntinha, ou ponto baixíssimo, porque eu vou vir aqui ajustar, eu não conto como um ponto aqui. Eu vou subir 3 correntinhas, que vai contar como se fosse um ponto alto, mais 4 correntinhas, que vai ser a correntinha do meio do lequinho, e depois um ponto alto no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4. Eu volto no mesmo lugar e eu faço um ponto alto aqui.
meu primeiro lequinho aqui. Depois a gente vai vir, vai ficar um pouquinho menor, a gente vai vir aqui pra fazer o arremate, né? E vai puxar essa primeira correntinha que a gente fez, né? E vai ficar legal aqui o tamanho. Então, eu tenho o meu primeiro lequinho. Como que eu vou fazer? Porque eu vou mostrar pra vocês só 2 carreiras, tá? Que é muito fácil. Eu faço uma correntinha, pulo um aqui, um ponto na base, vou no próximo e eu faço aqui 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui. Uma correntinha aqui em cima, pula um na base, um bloquinho de 3 pontos altos, sempre assim, 3 pontos altos, uma correntinha, pula um aqui, 3 pontos altos, pronto, 1, 2, 3, 4. Agora, eu faço o outro lequinho, uma correntinha, um ponto alto, pulando um aqui na base também, vou voltar aqui, um ponto alto, uma correntinha pro lequinho, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Então, fiz mais um lequinho. Se eu terminei de fazer o ombro, agora eu vou fazer a parte da frente. A parte da frente tem 8 bloquinhos de 3 pontos altos. 8 igual. Então, sempre uma correntinha em cima, pula um pontinho embaixo. E 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 8 bloquinhos de pontos altos e já volto. Eu já fiz aqui os meus 8 bloquinhos de pontos altos, né? Aqui um leque. E agora, o outro aqui, uma correntinha, pula um na base e um lequinho aqui, ponto alto, correntinha, ponto alto aqui no mesmo lugar, mais um lequinho. E é assim que eu vou fazer. Eu não vou repetir muito para o vídeo não ficar longo demais, que eu acho que ainda vai ficar longo, mas eu vou parar por aqui. Então, depois daqui, o que é que eu vou fazer? Repetir a mesma coisa do início. Aqui é o outro ombro. Se aqui eu fiz a parte da frente, aqui é o outro ombro. Então, vão ter 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Um lequinho e termina pela parte de trás com 8 blocos de 3 pontos altos. A gente se encontra aqui no final. Então, aqui deu tudo certinho. Cheguei aqui, só falta esse pontinho aqui, que vai ser o ponto de separação. Vou tirar o marcador para emendar, então, no primeiro lequinho, minha correntinha. Venho aqui na terceira correntinha aqui, que representa o primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, fica um pontinho aqui em cima, né, que é o ponto de separação. Um ponto baixíssimo aqui. Para continuar, né, fechei. Para começar a segunda carreira, eu venho aqui dentro, faço um ponto baixo, que representa já como se fosse a primeira correntinha aqui, o ponto baixo. Então, sobram 3, né? Duas correntinhas com esse pontinho baixo já faz, né? Já representa o primeiro ponto baixo. Mais uma correntinha e um ponto alto dentro, vou voltar aqui, dentro, aqui do leque. Vai ser sempre assim agora, vai ser dentro do leque, leque dentro de leque. Então, o primeiro leque aqui. Correntinha. E vai ter sempre um bloquinho de 3 aqui nesse espaço depois do lequinho. Tem um bloco de 3 pontos altos aqui. Vai ter aqui e aqui também antes de fechar. Não pode esquecer. Depois desse bloquinho aqui, para pular sempre de um bloquinho aqui, de um espacinho, a gente vai trabalhar sempre aqui nesses espacinhos aqui entre cada bloquinho. Vai ter uma correntinha sempre, pula pro espacinho aqui e faz de novo mais um bloquinho de 3 pontos altos. Não tem segredo, é sempre assim, só repetição, correntinha, 3 pontos altos no próximo espacinho. E eu vou fazer assim, daqui até chegar no próximo lequinho. Chegando aqui no próximo lequinho, antes do lequinho, você faz o seu grupinho de 3 aqui, correntinha, lequinho dentro do lequinho, aqui. E continua e dá a volta nele todo e a gente se encontra aqui no final. Eu tô chegando aqui no final da minha segunda carreira, correntinha, não esquecer, vir aqui antes do lequinho e fazer o meu grupo aqui, meu bloquinho, correntinha. Venho aqui na segunda correntinha depois do ponto baixo, ponto baixíssimo, e fecha. Venho dentro do lequinho, ponto baixo, 2 pontos altos não, 2 correntinhas, então 3, né, porque é aquela do espaço lá de cima do lequinho, ponto alto aqui dentro do lequinho. Eu vou explicar agora até onde eu vou fazer antes de voltar aqui com vocês. Aqui é os cantos, onde tem aqui o lequinho, aqui também, tá ficando assim. E aí, a gente vai abrindo. Aqui, por exemplo, na frente, tinha 8 bloquinhos. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos. A cada carreira, tem um bloquinho a mais aqui, na parte de trás, um a mais aqui e aqui também. Eu vou crochetar até
chegar aqui no início. Nesse aqui eu tenho 12 carreiras antes de começar, mas eu decidi que 11 tá mais do que bom. A altura entre o meu pescoço e o início do coração, 11 carreiras tá perfeito. Então eu já tenho 2 carreiras aqui, eu vou fazer mais 9 carreiras, né, para completar 11 carreiras, e aí eu volto com vocês pra gente começar aqui o nosso coração.